Fala, ouvinte! Bem-vindo à Torre de Marfim, onde boas conversas, ciência e tecnologia acontecem de forma leve e inspiradora. Hoje, nosso foco é um protagonista da graduação em computação aqui da Unesp de Rio Claro, a Info Júnior. Prazer, eu sou Thaís. Muito prazer, eu sou o Guilherme. Hoje vamos falar de um projeto que faz a graduação em computação da Unesp Rio Claro ganhar ainda mais vida fora da sala de aula, a Info Júnior. A Info Júnior é a empresa júnior do curso de Ciência da Computação, formada por estudantes que transformam teoria em prática, desenvolvem sites, soluções digitais e muito mais. Tudo isso enquanto aprendem a lidar com clientes, prazos e o mercado real de tecnologia. Se você já pensou em como aplicar na prática o que aprendeu na graduação ou como se preparar melhor para o mercado de trabalho, fica com a gente, porque esse papo vai trazer muitas respostas e histórias inspiradoras. Ajeita aí os fones, se conecta com a gente e bora mergulhar nesse universo de inovação e empreendedorismo dentro da universidade, porque o Torre de Marfim vai começar. Pessoal, sejam muito bem-vindos à Torre de Marfim. Vou pedir para vocês se apresentarem rapidamente. Bom, acho que pode começar comigo. Eu sou o Renan, da Info Júnior, né? Eu sou atualmente diretor de soluções e modelos de negócio. Eu sou o Thiago, eu sou membro da diretoria de soluções e modelos de negócio. Eu comecei minha trilha como trainee na Info Júnior em maio e fui efetivado perto do primeiro evento, que foi o EPEG, em julho. Olá, eu sou o Marcos. Assim como o Thiago, eu entrei na mesma época que ele, entramos juntos na Info Júnior e acabamos entrando na mesma solução e estamos aí até hoje ajudando a empresa a se consolidar no mercado. Bom, para começar, o que motivou a criação da Info Júnior no curso de computação? A motivação para começar a Info é mais essa questão de realmente levar a experiência profissional para os estudantes enquanto a gente está na universidade. E realmente é uma forma da gente conseguir essa experiência sem a pressão do mercado sênior, né? De ter, assim, prazos que, enfim, pode dar alguma coisa, você ser demitido, enfim. É mais um ambiente mais leve para você conseguir adquirir essa experiência antes de entrar no mercado profissional. E como que a Info Júnior está estruturada hoje? Quais são as áreas que existem? Tipo, por exemplo, desenvolvimento web, apps, marketing digital? Então, a organização da Info, a gente divide em diretorias e todo mundo participa dessas diretorias e ao mesmo tempo participa de projetos, né? Então, a gente tem a diretoria, por exemplo, de soluções, que é a nossa, que a gente cuida de realmente desenvolver os serviços que a gente presta, criando novos, enfim, quando é preciso, quando a gente identifica uma necessidade, e capacitando o pessoal para poder executar essas soluções. E aí eu posso falar das várias áreas, não sei se pode estender. Aí também teria, tipo, time cultura, que cuida da gestão de pessoas, né? Tipo um RH, falando mais resumidamente. Vendas mercado, que cuida mais da prospecção, tanto ativa quanto passiva, de realmente ir atrás dos clientes e fechar esses contratos. E gestão e operação, que faz essa parte de contratos, ir atrás de pagar taxas, impostos e tal, e conseguir os certificados e tal que a gente precisa para funcionar como empresa júnior, ou como uma empresa no geral. E também a presidência, que faz a gestão geral de todas e faz a gente conversar direitinho para tudo se conciliar. E, gente, a Info Júnior, para algumas pessoas, ela pode ser meio abstrata sobre o que ela entrega, às vezes. E aí eu queria perguntar, quais que são os principais serviços que vocês prestam e como que vocês identificam as demandas? Então, queria saber se, por exemplo, vocês fazem sites, sistemas, o que vocês fazem exatamente? Então, agora no momento a gente está com 3 soluções que a gente chama principais, né? Que seria, nosso carro-chefe é desenvolvimento de sites, então a gente identifica alguma empresa, algum autônomo até que precisa de um site para, enfim, divulgar o próprio serviço ou divulgar a própria marca e chegar aos seus clientes. E a gente faz toda a parte de realmente desenvolver o site para eles. Também a gente faz a manutenção de site quando precisa. Quando chega alguma empresa precisando de alguma alteração dentro, a gente também faz essa refatoração. Também a gente tem o gerenciamento de redes, que a gente percebeu no ano passado que é uma coisa que estava em alta, assim, e realmente a gente fecha muitos contratos disso atualmente, que seria a parte de pegar as redes sociais de algum cliente,
principalmente o Instagram, e fazer posts e tal, e lançar esses posts para realmente fazer a manutenção do Instagram e ele conseguir se comunicar com os próprios clientes dele. E também teria a prototipação de telas, que é uma parte, assim, é uma coisa bem mais específica, que no caso a gente faz toda a parte visual de algum aplicativo ou até um site, para alguma outra empresa terceirizada realmente fazer o desenvolvimento em código. E aí a gente está pensando em complementar essa solução também. Agora a gente está entrando com desenvolvimento de aplicativos, a gente está desenvolvendo no momento, que aí sim é desenvolver toda a parte de codar e fazer todo o back-end para funcionar esse aplicativo. Além de outra nova que a gente está pensando, que é a análise de dados, que seria pegar, enfim, os dados de alguma empresa, ou mesmo fazer a coleta deles para essa empresa, e a gente poder transformar isso tratar esses dados, né, para poder transformar eles de uma forma mais visual, em tipo gráficos, dashboards, para ajudar eles a tomar alguma decisão importante dali para frente, com base nesses dados. E que habilidades e aprendizados a experiência da empresa Júnior trouxe que dificilmente vocês teriam só em sala de aula? Cara, acho que esse foi até um motivo para eu querer entrar na empresa, que é ter essa experiência do mercado de trabalho, né? Então, por exemplo, a gente entra na graduação e já vem aquela vontade de você, o interesse de querer começar a trabalhar definitivamente, né? E é algo que eu quero, não sei, daqui a um tempo, às vezes daqui a uns anos, começar a entrar na área, pegar algum estágio e migrar dessa parte de somente estudar para entrar no mercado de trabalho, às vezes parece um grande impasse para todos nós. E a InfoJúnior, ela serve como mediador para a gente ter essa noção de como é esse mercado de trabalho, porque a gente lida com clientes, a gente lida com problemas internos da nossa empresa, a gente também lida com disputas com outras empresas júniores que são da nossa área e que às vezes são maiores ou são mais consolidadas, às vezes tem alguma inovação melhor. E então é como se fosse um mercado sênior mesmo, só que nem o Renan disse, é algo mais leve assim, que a gente, se você errar, você não vai ser demitido, vai ter o pessoal ali para te acolher, e é um momento de grande aprendizado pra gente, para quando a gente está no mercado sênior, a gente já ter essa noção de como é uma empresa, de como é trabalhar, de como é conversar com o cliente, de como é sentir o prazo chegando e você não ter terminado o trabalho que você tem que fazer. E para que quando a gente entre numa empresa definitivamente sênior, a gente consiga estar bem, né, dentro dela, né? E vocês sentem que o networking, tanto com clientes ou com as empresas, vai além do campus? Vocês têm alguma história marcante? Sim, eu sinto bastante isso. Inclusive, é até legal que a gente tem uma história recente até do primeiro evento que a gente foi, que foi o EPED, que aconteceu lá no campus do Mackenzie, em São Paulo. Que a gente teve uma palestra com agora arquiteto digital na Embraer, Milton Santos. E ele foi o diretor financeiro durante a reestruturação da Embraer, né? Então ele foi lá explicar um pouco sobre finanças, sobre como reestruturar uma empresa que teoricamente está passando por um momento mais difícil. E aquela palestra me interessou muito e eu achei que ele podia ensinar bastante coisa pra gente da InfoJúnior, né? Então depois do evento, quando a gente estava conversando um pouco pra gente vir com essas novas soluções sobre que mercado que a gente poderia procurar, onde a gente poderia se aventurar, por assim dizer, eu mandei um e-mail para ele e eu e o Renan, a gente teve uma reunião com ele, pelo Meet mesmo, que a gente conseguiu conversar sobre tudo isso, sobre processos de inovação, sobre desenvolvimento, estilos de desenvolvimento que mais seriam adequados para uma empresa júnior, que não tem tanta estrutura assim comparado a grandes empresas sêniors. Então acho que esse foi o momento mais impactante assim de networking que eu poderia falar, porque de fora, acho que nunca enxergaria esse momento acontecendo se não fosse pela InfoJúnior. Só complementando o que ele falou, essa questão do evento, eu acho que é muito interessante para a gente, que era algo que os diretores sempre falavam, que é essa questão de experienciem o primeiro evento, que vocês vão entender o que é o movimento das empresas júniores, né, que é o MEG. E isso é muito verdade, porque às vezes a gente está nas nossas reuniões de terça-feira, e tá só o pessoal ali da empresa e a gente não percebe o tamanho do ecossistema que a gente está inserido. E são diversas empresas júniores que estão ao longo de todas as faculdades, seja particulares ou públicas do Brasil,
E a gente é dividido em núcleos, federações, e quando você chega num evento assim, que reúne todas essas empresas júniores do estado de São Paulo, você vê a quantidade de pessoas, a quantidade de gente, tinha muita gente na Mackenzie, estava muito lotada, e o campus da Mackenzie é lindo, é grande, é enorme. Então, e uma das coisas que um palestrante falou que eu achei muito interessante é a questão do networking, que o network é muito interessante, né? Quando a gente envelhecer, é o que vai basicamente sobrar pra gente. A gente pode colher muitos ensinamentos, muitos aprendizados, perdão, mas o que vai restar pra gente é o network, né? Então, lá no final, quantas pessoas a gente conheceu, com quem a gente pode se comunicar. E estando nesse movimento, a gente conhece diversas pessoas, pessoas de outros estados, empresas que são muito consolidadas, empresas júniores mesmo. Então, a gente aprende muita coisa e colhe muito networking, que nem o Thiago falou. É interessante falar também que nesses eventos, com todo esse network, a gente também tem contato com empresas sêniores muito grandes, porque elas também patrocinam esses eventos e fazem, enfim, ativações que a gente fala, né? Então, eles entregam parte dos seus produtos. Por exemplo, nesse último evento que a gente foi, a Red Bull, ela patrocinou e, tipo, ela deu um monte de latinha de energético de graça pra gente. Pô, muito bom. E também eles divulgam muitas vagas de estágio nesses lugares. Então, realmente, as empresas, elas têm um bom olhar para todo o movimento, todo o MEG, todo o movimento de empresas júnior no total, né? Realmente em busca de contratar a gente que tem essa experiência profissional. Qual projeto deixou vocês mais orgulhosos? Vocês podem contar um pouco do desafio e do resultado que vocês tiveram, tanto o técnico quanto a parte humana. Bom, eu vou falar o meu. Eu entrei recentemente na Info, então eu participei até então de somente um projeto, né? E eu sou o que cuida da parte de gerenciamento de redes sociais, né? Nós somos a diretoria de soluções e cada um fica com uma solução nossa. E eu sou do gerenciamento de redes sociais. E a gente tem uma cliente que ela é muito fidelizada. Ela chama Milena, ela é uma nutricionista. E ela tá desde fevereiro, antes de eu entrar na empresa júnior, ela já era uma cliente nossa. E até então, ela continua sendo. Todo mês ela renova o contrato dela. E ela é uma nutricionista, então a gente cuida do perfil dela, a gente cria publicações, também criamos fios, fazemos layout para os stories dela. E ela gosta muito da gente, a gente gosta muito dela, ela é muito simpática. Ela criou o perfil dela há 2 anos atrás. E ela não tinha essa noção de que o Instagram poderia ajudar muito na carreira dela, assim, a ela encontrar mais clientes. E também para ela não ter um relacionamento com esses clientes. Então é lá que ela publica questões de emagrecimento, questões de boa alimentação, também a parte mais mental da nutrição. Então, ela é uma cliente que para mim eu tenho grande carinho, porque eu sempre tô conversando com ela, sempre tô fazendo as publicações que ela pede. E é muito gratificante você ver o cliente ele gostando do trabalho que você tem. Quando a gente viu, a gente coleta a questão da satisfação, ela sempre dá um bom resultado pra gente. Fala que gostou bastante dos projetos que a gente faz pra ela. E acho que é muito legal pra gente que trabalha e tá ali todo dia se esforçando pra entregar algo bom pro cliente, né? Se vocês pudessem resumir em uma frase só, por que InfoJúnior é uma experiência imperdível na graduação? Eu acho que uma frase que dá pra colocar assim é oportunidade de conhecimento. Porque dentro da InfoJúnior você vai ter muita oportunidade que vai além só do próprio curso. Por exemplo, a gente tem os eventos durante o ano, não é só o EPED. A gente tem vários, geralmente acho que são 5 ou 6 durante o ano, que reúnem desde de empresas júnior só do seu núcleo, por exemplo, a gente que é do núcleo São Carlos, até mesmo a convenção de todas as empresas júniores do Brasil, que é o ENERG, que geralmente acontece em algum outro estado do país. Então, tipo assim, eu acho que se você tem essa oportunidade de conhecer todas essas pessoas que vão estar atuando em áreas diferentes, se você tem toda essa oportunidade de ter esse conhecimento, esse contato com essas grandes empresas, eu acho que você tem que pegar essa oportunidade, né, que você tá tendo. E é uma experiência realmente muito marcante, assim, você fazer parte do MEG, que é o Movimento de Empresas Júniores no Brasil. Então, eu acho que é isso. Olha, eu diria que empresa júnior no geral, tipo, é uma ótima porta de entrada para o mundo real, resumidamente. Porque, enfim, a gente que vem do contexto só universitário, só estudar, ou mesmo o pessoal que vem do primeiro ano, né, que, tipo, tiveram só a experiência do ensino médio até agora, é uma baita oportunidade para, tipo, eles aprenderem tanto soft skills,
aprender a conversar com várias pessoas, e a trabalhar em equipe no geral, num contexto mais profissional. Quanto à parte que a gente já falou de networking, de conhecer empresas grandes, conhecer outras empresas júniores, e toda essa parte de saber se comunicar, trabalhar em equipe e gerir o próprio tempo também, para poder conciliar a graduação com esses projetos e as atividades na diretoria que a gente faz, também é uma gestão de tempo que a gente precisa desenvolver e que, querendo ou não, vai ser fundamental quando a gente entrar no mercado de trabalho. E, Renan, acho que eu vou perguntar diretamente para você já. Quais foram as suas maiores ou a sua maior conquista enquanto membro da InfoJúnior? Acho que por você já estar mais tempo lá, você tem mais a falar. Olha, eu acho que, para falar assim, acho que seria quando eu assumi como diretor de soluções, né? Realmente é um cargo de liderança dentro da EJ, então, é uma coisa que, além de ser muito legal em si já estar no cargo, ao longo dele eu fui podendo desenvolver várias habilidades, realmente comunicação, saber gerir não só o que eu faço, mas também o que uma equipe faz. Eu já tinha coordenado um projeto antes, só que é totalmente diferente você ter um plano a seguir ao longo de um ano inteiro, e aí você ir delegando tarefas e desenvolvendo isso com os membros da sua equipe. Acho que é isso. E como quem se interessa pode se conectar e acompanhar os projetos de vocês? Tem alguma rede social, um site? A nossa equipe de marketing, vira e mexe, coloca alguns projetos que são maiores, são interessantes do pessoal ver lá no nosso Instagram. Também todas as nossas soluções, tudo que a gente faz, os eventos que a gente vai também estão sempre sendo postados lá no nosso Instagram. Então é uma ótima forma de acompanhar o que a gente faz por lá. Qual que é o arroba? É @InfoJúnior. A gente está também reformulando nosso site, né? A gente tinha ele, que vinha de gestões passadas, mas acabou que a gente percebeu que ele já não retratava mais o que é InfoJúnior hoje em dia, porque a gente passou por todo um processo de reestruturação, né, ano passado, e a gente continua construindo isso esse ano. Então a gente está agora desenvolvendo um site novo, meio que do zero, para chegar a um público melhor. E, pessoal, eu tenho mais uma dúvida. Eu queria saber quanto aos valores da empresa, o que vocês cultuam lá de valores, princípios, que ajudam a manter o bom convívio, bom comportamento de todos os membros e ajuda a ter um propósito. Então, a InfoJúnior, a gente tem uma história bem antiga já, mais de 30 anos. A Info surgiu aqui no curso de Ciência da Computação, se eu não me engano, em 93, então já fazem mais de 30 anos. E ao longo de todo esse tempo, né, a gente passou por várias fases. A gente já fez desenvolvimento de software mesmo, de jogos até, que acabou não dando muito certo. E, enfim, nessa última reestruturação que a gente fez ano passado, a gente definiu o que a gente chama de MVP, né, que é uma coisa que várias empresas grandes têm. A do Google é muito famosa, por exemplo. E esse MVP significa missão, visão e valores. E realmente é o que guia a gente. A gente criou isso em conjunto, toda a empresa junto, todos os membros juntos, para realmente definir as palavras e a nossa missão como empresa júnior. Então, a nossa missão, acho importante citar, seria: enquanto moldamos o futuro, desenvolvemos soluções tecnológicas inclusivas que empoderam nossos clientes. Então, isso traz a nossa missão a longo prazo de realmente não buscar somente o lucro como empresa, né? A gente realmente quer agregar valor aos nossos clientes e realmente entregar algo que vale a pena ser pago e realmente melhore eles como empresas também, ou como autônomos, enfim. E os nossos valores são o que realmente guiam a gente para funcionar bem como uma equipe, né? Então a gente tem a transparência de sempre estar... não deixar oculto nada, então realmente você fala: olha, eu não tô conseguindo fazer tal coisa, esse prazo aqui não vai dar, ou realmente quando você esquece de fazer alguma coisa, não ter vergonha de falar. Também atenção ao cliente, que nem eu tinha falado, de realmente valorizar a experiência do cliente e dar a devida atenção a ele. O espírito de equipe, também a iniciativa de sempre estar correndo atrás e não esperar você receber uma tarefa para fazer alguma coisa. Por exemplo, os membros. Aconteceu do Thiago ele me chegar e falar: olha, eu tive uma ideia de uma solução nova, a gente podia desenvolver e tal.
E aí nisso a gente acabou pensando, vendo que não dava certo, mas foi uma ótima experiência. Foi inclusive por causa disso que a gente conversou com o Milton da Embraer para desenvolver essa solução que ele tinha citado. E acabou servindo com experiência para desenvolver as outras agora. O engajamento também e o comprometimento são outros valores que a gente preza. E Bom, e quais foram os maiores desafios que vocês tiveram nesse tempo que vocês estão na InfoJúnior? Particularmente como membro, acho que o desafio maior é a questão de... São bastante trabalhos que a gente tem que fazer. A gente está no processo de crescimento e então, às vezes a gente tem que modelar algumas coisas novas, então a gente tem que pensar em algo novo. E por mais que isso seja algo bom para a inovação, é algo muito difícil de você ter essa criatividade de pensar nisso e modelar isso, documentar tudo isso. Já como EJ, por exemplo, um desafio que a gente tem é a questão de capacitações. Por exemplo, uma empresa sênior que quer fazer um aplicativo mobile, ela vai contratar alguém que já é capacitada, por exemplo, uma pessoa que já sabe programar em Flutter, por exemplo, que é uma linguagem um framework para desenvolver aplicativos mobile. Então a empresa ela já vai contratar alguém que tem essa capacitação. Ela não vai ter o trabalho de pegar alguém do zero e capacitar essa pessoa, porque isso, além de exigir um pouco de dinheiro, dependendo da capacitação, também exige tempo. E às vezes os projetos que ela tem que entregar tem que ser algo de imediato. Então essa é uma questão que a gente tem, porque eu, Thiago e mais algumas pessoas, a gente entrou no primeiro ano. E são poucas as pessoas, e é do curso de Ciência e Computação, são poucas as pessoas que entram e já têm conhecimento técnico na área. Então a empresa júnior, a InfoJúnior tem que fazer esse processo de capacitar os membros para as nossas soluções. Então, por exemplo, a gente tem prototipação de telas, tem o gerenciamento de rede e desenvolvimento de sites. A gente tem as 3 capacitações para que os nossos membros aprendam e consigam participar de projetos que a gente receba. Então, esse é um grande problema, porque ninguém chega já tendo conhecimento. Muitos chegam não tendo esse conhecimento prévio na área, e isso acaba exigindo um tempo para a gente. Então, acho que esse é um dos problemas que a gente pode estar enfrentando. Vocês também comentaram durante a nossa conversa sobre o evento EPEG que vocês foram esse ano. Queria que vocês contassem um pouco mais o que é e como foi a experiência de vocês no geral. O EPEG ele é um evento realizado pela FEGESP, que é a federação de todos os núcleos do estado de São Paulo. Então a gente tem o núcleo de São Carlos, o núcleo Bauru, o núcleo Campinas e o próprio núcleo São Paulo. Quando você junta esses 4 núcleos, você tem a FEGESP, que é a Federação do Estado de São Paulo. E nesse EPEG é o evento paulista das empresas júniores. Então lá reuniu gente de todo quanto é canto do estado. Tinha várias empresas, tanto de Campinas, de regiões mais longe, São José do Rio Preto, acho que teve também. Então lá é um grande evento onde eles preparam algumas palestras principais, que são as ativações, igual o Renan falou também, e várias paralelas, que daí são assuntos mais específicos que ocorrem ao mesmo tempo, e daí dentro dessas paralelas a gente divide o nosso time para a gente conseguir ir em todas que fazem sentido para a InfoJúnior. Esse evento é geralmente realizado em algum lugar que tenha a infraestrutura para receber a quantidade de pessoas que vai. Por exemplo, a gente foi lá e, de verdade, eu como era meu primeiro evento, não esperava que, por ser só de São Paulo, fosse ter tanta gente. Que a gente lotou o campo do Mackenzie, todo lugar que você ia, assim, ao redor do campus, estava sempre lotado de gente de empresa júnior, o que também é muito legal, porque você pode conseguir identificar quem fazia parte do movimento, porque tava todo mundo com a camisa, sabe? Então, da empresa que fazia parte. Então, isso é muito legal. Fora a oportunidade de networking que você tem de conversar não só com as outras empresas júniors, ou, por exemplo, pegar alguns dos palestrantes ali numa hora que ele tá saindo e poder trocar uma ideia, assim, com alguém que tem uma experiência muito vasta dentro do mercado de trabalho. Então, acho que essa aproximação de fronteiras entre a empresa júnior e o mercado sênior é algo, assim, incrível para você viver estando na faculdade. Enfim, bom, a gente tá falando assim de evento e tal, mas como que funciona mais ou menos a logística pra gente ir para esses eventos? Como a gente se preparou, a gente queria levar o máximo de membros possíveis pro EPEG, e isso, óbvio, custa dinheiro, porque são 2 dias de evento, você tem que passar o dia lá, não é inviável você ir para São Paulo, voltar e ir de novo, então a gente teve que ficar lá.
E a gente montou um planejamento estratégico para a gente poder levar os membros da EJ. Se eu não me engano, a gente foi em 14 ou 15 pessoas. Então a gente teve que buscar hospedagem, buscar meio de transporte, como é que a gente ia fazer, de locomoção. E nisso teve vários momentos que a gente precisou achar onde a gente ia conseguir esse caixa, porque também às vezes não é só com contratos que você consegue fazer isso. Então a gente se envolveu em vender rifas durante as festas juninas que tiveram aqui na Unesp e vendeu alguns doces também. E a gente conseguiu também o patrocínio da Undox, que é o CEO de lá, se eu não me engano, é um ex-membro da InfoJúnior, então ele ajudou com a gente com a habitação lá. E daí, no final, a gente foi, todo mundo. É legal citar que a gente realmente conseguiu levar todos os membros da EJ, né? Que esse é o nosso objetivo em praticamente todo evento que tem. A gente se desdobrar, se esforçar ao máximo para poder levar todo mundo e realmente dar essa experiência que... Cara, realmente eu acho que em eventos é a experiência mais valiosa que a gente tem dentro da EJ. Porque ver toda a cultura de empresas júniores ali, a gente... não lembro se o Thiago citou, mas a gente tem toda essa cultura, né? Tipo, a gente tem uma bandeira própria da EJ, a gente tem as cores características, a gente tá... No momento a gente tá reformulando nossa identidade visual, né? Para ficar mais a nossa cara. E toda empresa júnior tem essa identidade visual e essa cultura, então... Você vê lá no evento, principalmente as grandes empresas, como a cultura deles até pega nas outras. Então, tipo, você vê eles fazendo o hino deles. Cada EJ tem um próprio hino, tem as próprias bandeiras, mascotes. E tem um momento lá que a gente fica mais solto, que a gente vê cada um manifestando a sua cultura, né? Então, tipo, cada um tem espaço para cantar o seu hino ali. Você vê realmente como o pessoal gosta disso, pinta a cara... faz piadas internas até, e é realmente uma coisa muito legal de se viver. Bom, acho que agora posso avisar vocês que acho que o nosso programa está chegando ao fim hoje. Queria agradecer novamente a presença de todos vocês da Info. Muito obrigado novamente por aceitar o convite. O prazer foi nosso. E a você, ouvinte, continue com a gente na Torre de Marfim, onde projetos reais e conhecimento caminham lado a lado. Até a próxima. Bom, não deixe de nos acompanhar em nossas redes. Estamos no Instagram e no Twitter como @torre_d.marfim. Também é possível acompanhar nossos episódios no Spotify e no YouTube.